Eu tenho 34 anos e hoje eu vou explicar como que eu saí de R$ 2.500 para R$ 20.000 por mês. Lembrando que eu sempre fui CLT e eu comecei a ganhar esse valor mais elevado a partir do momento que eu quis prestar serviço, o famoso PJ. Se eu for voltar numa linha do tempo até o início da minha profissão, eu comecei toda essa história como designer. Ao longo dos meses trabalhando como designer, logo no primeiro emprego, segundo emprego, terceiro e por aí vai, eu comecei a entender que tinha designer nível 1, nível 2 e nível 3. E eu achava que era a partir daí que eu ia começar a tentar escalar, vamos assim dizer, o meu salário. Logo depois de um tempo, eu comecei a perceber que tudo isso era um papo furado, essa questão de nível. A grande questão é que eram as maiores empresas, na época, pelo menos quando eu comecei, as maiores empresas eram as que pagavam mais. Então eu comecei a focar nas maiores empresas, porém com muitas restrições, tinha aquela coisa de quem indica, né, o famoso QI, quem indica e blá blá blá, e eu vi que nas gráficas eu conseguia entrar apenas com o meu currículo, não tinha tanto dessa máfia, vamos assim dizer. Então eu comecei a escalar de gráfica em gráfica, tentando encontrar sempre as maiores, até que enfim eu entrei numa gráfica que era a maior da cidade ali, das cidades na verdade, onde eu morava. E eu percebi que ali tinha que mexer com embalagem, com várias outras coisas que eu não tive experiência. Fiquei um ano adquirindo toda a experiência que na minha cabeça era necessária para poder ganhar mais. Até que eu chego no salário máximo ali como designer, cuidando de muitas coisas, aprovando peças importantes. Até então, conversando com muitas pessoas ali, com o pessoal do comercial e não sei o que. O comercial para mim era sempre um departamento muito estranho. Eu não conseguia entender de fato como que era todo o processo. Fui entender alguns anos depois. Até então, começam a chegar materiais bem elaborados, que eu nunca tinha visto ainda, depois que eu fui no último nível de design. E as pessoas começaram a falar que todo aquele trabalho, eu perguntava, pô, mas que designer que fez, né? Ou qual é a equipe de designer que fez isso aqui? Porque chegou uma época onde eu só finalizava os trabalhos. E eles falavam, não foi um designer que fez isso, foi um diretor de arte. Aí eu descobri uma nova profissão. Até então, o diretor de arte ganhava mais, tinha mais prestígio e poderia entrar em agências de publicidade, que já era um outro nível. A partir desse momento, eu saio desesperadamente caçando uma vaga dentro de uma agência de publicidade, como designer, e fui ignorado completamente. Eu acordo num dia e falo assim, peraí, se é um diretor de arte que vocês querem, a partir de hoje eu sou um diretor de arte. Mudei no meu currículo, diretor de arte júnior, né, obviamente, porque eu não poderia chegar lá como diretor de arte mesmo, e coloquei ali uma opção como PJ, que foi a partir daí que abriram as portas para mim, porque eu não tinha o requisito da profissão, agora eu tenho, e eu não tinha o modo de operar. Antes, né, toda aquela questão da segurança, do CLT, vale transporte, não sei o que, convênio, e a partir do momento eu descubro uma outra fronteira, que é o PJ. Começo na primeira agência de publicidade, na segunda e por aí vai indo, e o sistema é exatamente igual ao da gráfica. Quanto maior a agência, mais pagava. Até o nível. Por quê? De um nível para cima, eu comecei a tentar encontrar maiores agências. De uma questão ali mediana, vamos dizer, de agências de publicidade, tudo em São Paulo, mediano, eu comecei a perceber que as agências acima pagavam igual ou até menos. Mas é porque você tinha todo o prestígio de ter trabalhado na agência de publicidade X. Pulei fora, obviamente, que esse papo não é pra mim, porque o que eu queria não era fazer portfólio, mas era fazer dinheiro. Então se o negócio não pingava no meu bolso, a agência estava me pagando com nome com nome, meu amigo, eu não consigo pagar minha conta de luz com nome, eu consigo pagar com dinheiro. Fiquei ali em agências medianas e ganhando um bom salário, até então que parece que um dia eu acordo pra vida, vamos assim dizer, e eu tento descobrir como é que o trabalho chega até mim. Falei, não, peraí, na época eu devia ganhar ali uns 4,5 pau, alguma coisa assim, já era um bom salário, pra época, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, mas se eu ganho 4,5 pau e o meu chefe, que até então eu me tornei ali um diretor de arte, já não era júnior, eu tinha um diretor de arte, acima de mim um diretor de criação e acima de mim o dono. Eu falei, pô, o diretor de criação, que era o meu chefe ali, eu sabia quanto ele ganhava mais ou menos, uns 6 pau e pouquinho. Ganha 2 pau mais que eu, que já é um salário muito bom. Mas eu fico pensando, pô, se aquele job que chega, paga
inúmeras, né, pessoas que se envolvem. Então a gente tem os redatores, são os copywriters, a gente tem ali o diretor de arte júnior, muitas vezes que faz um trabalhinho, o diretor de arte, muitas vezes leva pro cara do motion e não sei o que. Um processo quilométrico. Eu fiquei pensando, pô, se o Job paga todas essas pessoas aqui, com certeza o dono não coloca 2 pau líquido no bolso. Com certeza ele ganha mais. Saiu o Guilherme na curiosidade, na procura de saber quanto valia aquele job por inteiro, né? Aquele trabalho ali por inteiro. Converso com os diretores de arte, quem quer saber, com os redatores, diretor de criação, já não podia mostrar muita investigação, senão o cara ia suspeitar de alguma coisa. Então, num certo momento, já não conseguindo investigar com as pessoas ao meu redor, eu começo a parar e entender qual que é o caminho que o processo vai. Então, se com o meu diretor de criação eu não consigo nenhuma informação, como é que o job chega até ele? Através do departamento comercial. E foi aí que eu comecei a minha investigação para saber o que aquele departamento fazia e como ele andava. Resumindo toda a história, eu vi que a galinha dos ovos de ouro, pelo menos das agências, e depois eu fui descobrir que é de qualquer negócio, é de fato o departamento comercial. É quem busca, quem vai atrás, quem negocia, quem insiste. E eu comecei a entender que a preciosidade do departamento comercial era muito mais atrativa aos meus olhos do que de fato uma área criativa. A área criativa, obviamente, tem todo aquele prazer do trabalho, aquilo tudo, mas eu falei, cara, o dinheiro mora mesmo aí no departamento comercial. Vou deixar de ser diretor de arte para ser do comercial? Não, porque mesmo assim eu vou estar ganhando uma fatia do negócio. Resumindo toda essa ópera, até o dia que eu descobri que se eu fosse o departamento comercial, eu poderia negociar com o departamento criativo, que sou eu mesmo, que poderia ganhar todas as comissões possíveis. E a partir desse momento eu começo a entender que tudo dependia de mim se eu fosse o departamento comercial. Obviamente que eu resumi muito a história, existem outras etapas que eu quero falar com vocês, eu vou falar com todos vocês, como que o dinheiro é distribuído em diversas formas, diversas profissões, como que a sociedade ela se divide em dinheiro. Lembrando que eu tive a oportunidade de morar 4 anos fora do Brasil e eu posso te garantir, o Brasil é uma grande potência porque o Brasil tem grandes compradores e não só grandes vendedores. Então se você tem um mercado onde as pessoas gostam de gastar, essa é a melhor oportunidade que você pode ter. Então o meu conselho aqui para esse vídeo é um só. Lembre-se que conversar com pessoas vai ser sempre onde mora o tesouro todo. Obviamente que eu tenho a minha profissão, as minhas tarefas, que tá ali no computador, é fazer todo o meu trabalho e blá blá blá. Mas lembrando que o ouro mesmo é conversar com as pessoas, é apresentar o seu trabalho, é saber falar aquilo que você faz, como você faz, os benefícios, é você ter em mãos dados, números, porcentagens de coisas que você pode transformar na vida de outras pessoas. Eu sei que você gosta muito da sua profissão, assim como eu gosto da minha, mas a partir do momento que você quer ganhar mais, você precisa criar na sua cabeça e na sua vida um departamento comercial. Além do cara ser pedreiro, encanador, eletricista, enfim, qualquer coisa, ele tem que ter dentro dele, a partir do momento que você presta serviço para a sociedade, você precisa ter dentro de você um departamento comercial, que são, né, que nada mais é do que uma pessoa, que no caso também sou eu. Então você começa a ir para o mundo e você começa a apresentar uma lista. Fala, olha, se você me der uma certa quantia de dinheiro, eu tenho essa lista aqui de diversos benefícios e coisas que podem acontecer na sua vida e no seu negócio através da minha prestação de serviço.